A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma live para a glória de Deus. Essa semana eu estava refletindo, estudando um pouco, vendo um pouco sobre uma doutrina muito importante, né? Mas até pouco falada, né? na igreja, sobre a teísmo. Eu quero falar sobre teísmo, a doutrina de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que prosseguir, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sabemos que hoje vivemos no meio cristão, né? Há muitas heresias, mas graças a Deus eu vim pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre teísmo, guarda aí, teísmo, a doutrina de Deus. Eu já quero começar essa live com uma pergunta: quem é Deus? Vamos lá? Quem é Deus? Quem é Deus? Então nós vamos falar, com a graça de Deus, é claro, né? A teísmo, a doutrina de Deus, se der, nós vamos falar sobre quem é Deus, a natureza de Deus, os atributos naturais, os atributos morais, sobre a Trindade, sobre a imanência e transcendência e alguns conceitos errados em relação a Deus e o conceito judaico. Amém? Isso se chama teísmo, doutrina de Deus. Pelo menos trará um norte, né? Um norte para a sua vida, para a nossa vida, para você se aprofundar e pesquisar mais, né? Quem é Deus? Um objeto? Um sistema? Uma filosofia? Quem é Deus? Quem é Deus? Jesus, uma certa feita, quando a Bíblia fala que era necessário ele passar por Samaria, a Bíblia diz ali que ele abre um diálogo com uma mulher de Samaria e aquela mulher tem um encontro com o Senhor Jesus. E uma coisa é certa: quando o homem e uma mulher têm um encontro, aguarda aí, quando o homem e uma mulher têm um encontro verdadeiro, autêntico com o Senhor Jesus, grandes transformações acontecem na sua vida. Grandes transformações acontecem na sua vida, no seu caráter e no seu comportamento. Algumas pessoas dizem, tem até um ditado, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, amado. Jesus muda o nosso caráter e muda o nosso comportamento. Basta abrirmos o nosso coração e deixar o Espírito Santo trabalhar no meu, no seu e no nosso caráter. O Evangelho é isso, é lapidar o diamante. Mas vamos lá. João, quem é Deus? João capítulo 4, versículo 24. Um objeto, um sistema, uma filosofia? Não. Olha só. João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que os que adoram
o adorem em espírito e em verdade, amado. Se tem uma coisa que Deus admira na gente, que chama a atenção de Deus, amado, é a verdade, é a sinceridade. Hoje nós participamos de um culto cuja palavra falou muito acerca de sinceridade. Que Jó, a Bíblia fala das virtudes de Jó. Qual que eram as virtudes de Jó? Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus, olha só, sincero e que se desviava do mal. Isso, amado. Então, olha as virtudes de Jó. Sinceridade, Jó era sincero. Deus ama a sinceridade. Por isso que Davi, ele era, um homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero. Nós podemos ver ali, quando Davi ele errava, ele reconhecia, ele era sincero com Deus e recomeçava de novo. Então quem é Deus? Deus é Espírito. Mas é interessante que nós podemos ver os nomes bíblicos de Deus. E sabemos que o nome, é uma das fortes evidências da personalidade de um ser. Os nomes bíblicos de pessoas e lugares são geralmente significativos. E isto não é diferente para com os nomes de Deus. Definição: aquilo pelo qual pessoa ou coisa é conhecida. Então, quer dizer, um objeto, uma coisa, uma pessoa, ela é conhecida pelo nome. Exemplo: Adão significa terra, ou tirado da terra vermelha. Exemplo: quando Deus se apresenta para Abrão, no capítulo 17 de Gênesis, ele fala assim, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele se apresenta para Abraão como El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Então Deus, ele não é uma filosofia, ele não é um sistema, ele não é um objeto. Deus é uma pessoa divina. Guarda aí. Deus é uma pessoa divina e dotado de personalidade. Vamos lá. Nós podemos ver, olha que interessante, que o nome Senhor na Bíblia, quando a Bíblia se refere a Senhor com letra maiúscula, é pronunciado pelos judeus de o Eterno e ocorre no Antigo Testamento 5.321 vezes. A forma hebraica, olha só, verdadeira desta palavra seria, o nome original de Deus seria possivelmente o WH e o WH, que significa Yud-He, Vav-He. O hebraico não possui vogais. Elas eram transmitidas, de geração em geração, de forma oral. Não sabemos realmente como os hebreus antigos pronunciavam, essas consoantes. Que provavelmente, seria Yud-He, Vav-He. Tudo o que sabemos é que depois da deportação para a Babilônia, a fonética desta palavra tão sublime se perdeu. Então os judeus, ao ver esta palavra no livro santo, essa palavra, o YH, o WH, substituíram para Adonai, pelo nome Adonai. Bem? Então nós vamos ver agora algumas combinações do nome Jeová ou Jeová. E um ponto importante aqui, é que o nome original de Deus não era Jeová, não é Jeová,
né? Eles traduziram, né? Eles colocaram Jeová, mas o nome original de Deus, né, possivelmente seria Yud-Heh-Vav-Heh, porque o que sobrou, né, o que nós temos do nome de Deus é um tetagrama, que é o YH e WH. Então, mas Jeová não existe na Bíblia hebraica. Amém? Então, quais são as combinações do nome Jeová? Olha só. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Olha só, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Raá, o Senhor é pastor. Jeová Tixinu, o Senhor justiça nossa. Jeová Shammah, o Senhor está ali ou acolá. Jeová Mikadexkim, o Senhor que vos santifica. Então, essas são algumas combinações do nome, Jeová. Amém? E como que Deus ele se revela na história? Ele se revela de duas formas, né? A revelação de Deus existe a revelação geral, que nós vamos ver, e a revelação especial. Qual que é a revelação geral? Olha só, o que é revelação? É o ato de Deus pelo qual se mostra ou comunica verdade à mente, pelo qual ele torna manifesto às suas criaturas aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira. Então, quer dizer, Deus se revelou, né, para o ser humano. De que forma? Há duas espécies de revelação: a revelação geral e especial. Vamos considerar elas brevemente. A revelação geral de Deus. Aonde nós podemos ver a revelação geral de Deus? Aonde? Sabe aonde? Olha só. A revelação geral de Deus, ela é encontrada na natureza, na história e na consciência. Amém? Revelação de Deus na natureza. Os homens. Então nós vamos abordar esse ponto agora. A revelação de Deus na natureza. A natureza revela Deus. Os homens em geral sempre veem na natureza uma revelação de Deus. Os mais bem dotados, muitas vezes, expressam suas convicções em linguagem semelhante à dos salmistas, dos profetas e dos apóstolos. Muitos homens extraordinários no campo das ciências naturais e biológicas testificaram quanto à convicção de que a natureza revela Deus. Vou repetir. A natureza revela Deus. Salmo, vamos lá, de número 19. Salmos 19, versículo 1. Salmos 19, 1. Então, a natureza revela Deus. A natureza revela Deus. Vamos ver na Bíblia? Os céus, olha só, essa é a revelação geral. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então essa aqui é a revelação geral de Deus, que a natureza revela a Deus. Eu achei interessante aqui uma nota, olha só. O conceito de muitos incrédulos, muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, né, ou por ignorância muitas das vezes, o conceito de muitos incrédulos, ao contrário, é que a criação é em si uma entidade divina. Muitos acham, né, que a criação, o sol, a lua, as estrelas, né,
são uma entidade divina, não. E a natureza não é uma entidade divina. A natureza foi criada por Deus. A natureza revela a Deus, está entendendo? Como as pessoas ali fazem essa confusão. A natureza não é uma entidade divina, não é um Deus a natureza, não. A natureza revela a Deus. A natureza, né, manifesta a glória de Deus. A natureza revela, amado, que existe um Deus todo-poderoso. A natureza revela a Deus. Vamos lá. Olha que interessante. Então, Salmos nós lemos e também Salmos 8, 1 e 3. Salmos 8, né? Salmos 8, capítulo não, né? Salmo fala número. Salmo 8, versículo 1. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois possuíste a tua glória sobre os céus. Versículo 3. Quando vejo, olha o que o salmista fala, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, aleluia, olha só, a Bíblia diz que os céus são obras dos dedos de Deus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes. Que lindo, né? Olha só, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Vamos ver também? Então nós estamos dentro do ponto que a natureza revela a Deus, o céu revela a Deus, a estrela revela a Deus, entendeu? Revela que existe um Deus, né? Revela que existe. E quem é esse Deus? Deus é espírito, amado. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa dotada de personalidade. Vamos ver? Tem Isaías capítulo 40, versículo 12 ao 14, Atos 14, 15 ao 17, Romanos 1, 19 e 20. Então, nós também podemos ver a revelação de Deus na história do povo de Israel. O salmista faz a arrojada asserção de que os destinos dos reis e impérios estão na mão de Deus, porque não é do Oriente e nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Então Deus se revelando na história, amado, exaltando reis, abatendo reis. Amém? A revelação de Deus na consciência. Não faremos aqui um trato sobre a consciência, abordaremos apenas o necessário para nosso entendimento. Basta dizer que a consciência não é inventiva, mas sim discriminativa e impulsiva. Ela julga se um curso de ação proposto em uma atitude está ou não em harmonia com os nossos padrões morais. Então, amado, a nossa consciência, Deus colocou dentro do homem, dentro da consciência, uma lei moral para o homem saber o que é certo e o que é errado. Então, certo? Mas, olha que interessante, a revelação especial de Deus. Revelação especial, revelação geral. Deus se revelou através da natureza. A revelação geral ela é encontrada, ela é encontrada na natureza, na história e na consciência. E a revelação especial, ela é encontrada, sabe aonde? Na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vamos lá. Revelação de Deus. A revelação de Deus especial nós podemos ver na pessoa de Jesus. A revelação de Deus na profecia. Olha só, vejamos algumas predições acerca de Cristo que já foram cumpridas. Nascido de uma virgem, já se cumpriu. Da semente de Abraão, já se cumpriu. Da tribo de Judá, já se cumpriu. Da linhagem de Davi, já se cumpriu. Ele
Cristo deveria nascer em Belém, já se cumpriu. Entrar em Jerusalém montado em um asno, já se cumpriu. Ser vendido por 30 moedas de prata, já se cumpriu. Então a revelação de Deus em Jesus Cristo, essa é a revelação especial, concernente, né, a nós. A revelação, olha que interessante, um ponto importante. A revelação geral de Deus não levou o mundo gentil a uma apreensão clara da existência de Deus, da natureza de Deus ou da vontade de Deus. Paulo reclama disto em uma passagem clássica, Romanos capítulo 1, do versículo Romanos 1, do 20 ao 23. Mesmo a filosofia não deu aos homens uma concepção verdadeira de Deus. Paulo assim fala da sabedoria do mundo, na sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E declara a verdadeira sabedoria. Nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se estivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Apesar de a revelação de Deus na natureza, apesar da revelação de Deus na história, apesar da revelação de Deus na consciência, o mundo gentil voltou-se para a mitologia, o politeísmo, muitos deuses e a idolatria. Uma revelação mais plena se fez grandemente necessária. E qual que é essa revelação plena que se fez necessária? Em Hebreus nós podemos ver, olha só, a revelação especial de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Sabe como Deus nos falou, amado, através do Filho, através da crucificação e através da ressurreição de Jesus. Essa foi a melhor maneira, amado, ou a maneira especial, a maneira mais clara, ou foi a maneira que Deus achou de expressar o seu amor para a humanidade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amado, a maior prova de amor, a maior expressão de amor foi na cruz, amado. Foi Cristo crucificado. Mas pelas suas feridas fomos sarados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, amado. Ele vive. Ele vive. Então, a maior, então Deus se revelou através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Então, quem é Deus? Deus é Espírito. Quem é Deus? Deus é luz. Quem é Deus? Deus é amor. E qual que é a origem de Deus? Se alguém perguntar para você, qual que é a origem de Deus? Deus teve origem? Eu faço uma pergunta. Deus tem origem? Hein? A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Então, a palavra origem, nós não podemos se aplicar para Deus, porque Deus não foi criado. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente. Guarda aí. Deus é autoexistente. Deus é autoexistente, assim, ó. Ele não teve início. Ele não teve início. O que Deus é, então, né? O que Deus é? Deus é Espírito, Deus é amor. Deus não tem gradação. Sendo Deus um ser supremo e soberano, segue-se que não pode ser elevado. Não há nada acima dele, nada além dele.
Agora eu queria abordar com os irmãos um ponto importante sobre os atributos naturais de Deus. Primeiro atributo, vamos lá, são vários, mas infinidade. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. A infinidade. Infinidade significa que ele desconhece limites. Infinidade significa algo sem limite. Amém? Então, um atributo de Deus aqui é infinidade. Marca aí. Outro, unicidade. E o que significa unicidade? É estado ou qualidade de único. Ele é único. Ele é único. Superior a todos os outros. Deus é único. Único. Amém? Mais um atributo de Deus. Eternidade. O que significa esse termo? A definição do termo se define a eternidade quanto aquilo que é infinito, amado. Deus é infinito, tanto ao tempo. O termo, quanto aplicado a respeito de Deus, se refere à sua autoexistência, não conhecendo o limite de anos ou tempo passado. Então, Deus é eterno, amado. O que significa? Ele é infinito quanto ao tempo. O Deus da Bíblia é o único que é absolutamente eterno, pois sua existência não conhece. Tem uma coisa que ele não conhece. O que ele não conhece? Princípio ou fim, porque ele é eterno. Mais um atributo de Deus, imensidade. Imensidade. E o que significa imensidade? É imenso, o que não pode ser medido. Amém? Onipresença. Os atributos, nós estamos aqui tratando agora, nesse tópico, sobre os atributos naturais de Deus. Onipresença. O que significa onipresença? Onipresença. Olha só. Deus está presente em todo lugar. Onipresença. Quando Jesus ressuscitou, o que ele falou? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onipresença. Deus, portanto, através da sua onipresença, controla e preenche todos os limites do universo. Em Deus tudo está presente. Ele está presente em tudo. Nossa, que lindo isso. Marca aí. Vou repetir, Deus, portanto, através de sua onipresença, controla e preenche todos os limites do universo. Em Deus tudo está presente. Ele está presente em tudo. Amém? Onipotência. Fala do poder de Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Onisciência. Em Deus tudo é infinito. Imutabilidade. Deus não muda, amado. Deus não muda, Imutabilidade. Mais um atributo de Deus, espiritualidade. Vida, É Ele que nos concede vida, E Ele é vida, Eu sou a vida. Deus também, aqui esse ponto importante, personalidade é um atributo de Deus, Além desses atributos aqui tratados, Deus é pessoal. Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus é um Deus pessoal. Lembra no Jardim do Éden? Quando ele se apresenta ali, depois que a Bíblia fala que ele vinha na viração do dia, não é verdade? Ter com Adão. Vamos ver, Deus é pessoal. Como está o seu relacionamento com Deus? Deus é pessoal, quer ver? Está aqui, Capítulo de número 3, vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. Então ali nós podemos ver que Deus vinha ali, Na verdade, Adão ali, ele cultuava ali a Deus, Ele adorava a Deus. Então havia ali, possivelmente, havia um diálogo entre eles. Porque nós podemos ver, depois que Adão peca, Deus pergunta a Adão, onde você está? Olha só. E chamou o Senhor Deus a Adão, possivelmente não havia um diálogo, a Bíblia fala, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então, Deus é pessoal.
Ele é um ser individual também, com autoconsciência e vontade, capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco com outros seres pessoais e sociais. Personalidade. Que bonito isso, né? Agora nós falamos dos atributos naturais de Deus, agora tem os atributos morais de Deus, que é santidade, justiça, paternidade, um atributo de Deus, amor, né? O amor. E nós sabemos, até marquei aqui, que o amor, ó, para descrever o amor, o grego antigo usava 4 palavras diferentes. Vamos ver. As 4 espécies de amor aqui, se podemos dizer assim. Primeiro, nós podemos ver o amor eros, que vem de erotismo, né? Que é o amor físico e sensual, né? Entre um casal. Fileu, que é o amor expresso em amizade, lembra? Entre Davi e Jonathan, né? Fraternidade, né? Que bom e consoado que os irmãos vivem em união. Esse é o amor fileu. O amor storge, que é o amor comum, o amor em família, né? O amor natural. E o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor sublime, né? Que a Bíblia fala que o amor de Deus está derramado no nosso coração. O amor de Deus é o amor ágape, amém? Que isso é um atributo de Deus, né? O amor é um atributo de Deus. É um atributo moral, né? Os atributos morais de Deus que nós estamos vendo. O amor é um atributo moral de Deus, que ele se comunica com o ser humano, né? Por isso que ele quer que um dos mandamentos, né, fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então que neste ano nós possamos amar mais, amado. Amém? Que nós possamos ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom servo, um bom empregado, um bom funcionário, um bom patrão, amado. Porque amor é um atributo moral de Deus que ele comunica aos homens. Também nós podemos aqui racionalidade. Além de outros atributos, né, Deus é uma pessoa, como já tivemos ocasião de ver em outras notas expositivas. As Escrituras apresentam a Deus como sendo um ser racional. Então Deus, né, dentro dessa matéria do teísmo, doutrina de Deus, quem é Deus? Deus é um ser racional. Lembra que eu comecei esta live perguntando quem é Deus? Uma filosofia? Um sistema? Não é nada disso. Deus, né, é um ser racional, dotado de personalidade. Esses atributos coparticipantes são, né, sua ira. Deus é um juiz justo, em Deus que se ira todos os dias. Salmo 7:11. Seu clamor, seu silêncio, seu amor, seu sentimento, seu zelo. Então, amado, né, Deus, repetindo aqui, as escrituras apresentam a Deus como sendo um ser racional, dotado de personalidade. Bem? Veracidade. A veracidade é um dos múltiplos aspectos da perfeição de Deus. Isto é, Deus é ao mesmo tempo veraz e perfeito. Então Deus não é homem para que minta. A mentira é incompatível, amado. Deus não aceita a mentira. Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha com a sinceridade. Seja verdadeiro, seja sincero, amado. Deus irá te honrar. Fidelidade. Fidelidade é outro atributo moral de Deus. Por ele entendemos que Deus é fiel, pois cumpre todas as suas promessas.
feita ao seu povo. Então, se Deus falou, amado, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Ele cumpre as suas promessas. Sabe por quê? Vem comigo, pega essa daí. Gênesis 21. Dentro da fidelidade, amado. Então, fidelidade é outro atributo moral de Deus. Por ele entendemos que Deus é fiel, pois cumpre todas as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Quer ver? E Gênesis 21, olha o que diz a Bíblia. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Sabe o que aconteceu? Nasceu Isaque, como Deus tinha falado. No ano seguinte, você terá um filho. Então, descansa no Senhor, não se desespere, fique na presença, fique no centro da vontade de Deus, amado, porque um dos atributos de Deus é a fidelidade. E o que significa, amado, a fidelidade de Deus? Sabe o que significa? Que Deus é fiel, pois cumpre todas as suas promessas feitas ao seu povo. Amém? Vamos lá. Então, dentro dessa matéria, né, que nós estamos estudando aqui, a doutrina de Deus, nós podemos ver um dos atributos de Deus é também seu conselho, né? O conselho de Deus é o seu plano eterno em relação ao mundo material e espiritual, né? A graça também. Graça é outro atributo que faz parte do amor multiforme de Deus. A graça de Deus, né, é claro, proeminente no Novo Testamento. Alguns afirmam que a figura de Deus no Antigo Testamento é, no entanto, bem diferente. Então, nós podemos ver a graça de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, amado, não é verdade? A Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Com Jesus a graça superabundou. A misericórdia também faz parte dos atributos morais de Deus, né? Persistência. Agora é interessante, eu gostaria de falar, né? Quem é Deus, né? Sobre a Santíssima Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade é verdade, revelada para o coração. Falando sobre isso, declarou Anselmo: o amor e a fé estão em seu ambiente, no mistério da divindade. Certo? Vamos lá. As restrições que são geralmente impostas sobre o escopo da teologia, propriamente dita, abrange apenas as pessoas da divindade: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Estas três pessoas, marca aí. Quem é Deus, amado? Nosso Deus é um Deus. Mas o que? Em três pessoas. Estas três pessoas, então, passam a constituir a Santíssima Trindade, que, segundo se afirma, se encaixa em 4 divisões principais. Vamos lá. O fato da Trindade: Deus Pai, a primeira pessoa. Deus Filho, o Verbo, Cristo, a segunda pessoa. E Deus Espírito Santo, a terceira pessoa. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero... Tem um bem interessante, muitas pessoas falam assim, mas a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Sim, não está, mas olha que interessante. O credo, vamos ler aqui. O credo atanasiano, os autores, ou melhor, sistematizadores do credo, vamos ver, atanasiano, delinearam cuidadosamente a relação das três pessoas, uma das outras, preenchendo as lacunas do pensamento humano, na medida possível, mas permanecendo ao mesmo tempo dentro dos limites da palavra. Inspirada, diz o credo, nesta trindade nada é antes ou depois, nenhum é maior ou menor, mas as três pessoas são coeternas, unidas, iguais.
Vou repetir aqui, né, neste credo. Nesta trindade, nada é antes ou depois. Nenhum é maior ou menor. Mas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha só, são coeternas, unidas, iguais. As pessoas não separadas, as pessoas não separadas, quer dizer, eles não são separados, as pessoas não separadas, mas distintas. A trindade é composta, marca aí, a trindade é composta de três pessoas unidas. Isso que nós estamos estudando, amado, é teísmo, a doutrina de Deus. Vou falar bem devagar para você pegar. A trindade é composta de três pessoas unidas, sem existência separada, tão completamente unidas que formam um só Deus. A natureza divina subsiste em três distinções: Pai, Verbo, Espírito Santo. Entendeu? Porém, é evidente que a personalidade divina é expressa em atos pessoais. Aqui. O termo trindade, vamos ver. O termo trindade não ocorre graficamente na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia. Teófilo viveu no 2º século de nossa era e usa pela primeira vez o termo tria. Então, quem usou este termo pela primeira vez foi Teófilo. Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, retoma o mesmo assunto e usa a palavra trinitas, porém já no século II, né? Outro vulto de destaque no que diz respeito à doutrina da Trindade foi, sem dúvida, Atanásio, em 296 a 373 d.C. Porém, seu credo, como é conhecido universalmente, só teve expansão no século V, no V século. Sua declaração, conforme tradução, chega até nós e quer dizer, olha o credo de Atanásio, né? Que é o que nós cremos, o credo de Atanásio, que veio ali a partir de 296 a 373 d.C. Olha só, adoramos um Deus em trindade. Adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundir as pessoas, nem separar as substâncias, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, e a do Espírito Santo outra. Tal como é o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Filho, né, o Verbo, Jesus Nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Deus Espírito Santo, do ponto de vista divino, de observação, é a terceira pessoa da Trindade. E por conseguinte, ele tem as mesmas características e natureza do Pai e do Filho. Certo? Olha só, vamos lá. Santas palavras, e via que o teu Espírito pairava sobre as águas. Eis a Trindade. Eis a Trindade. Meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha os atributos. O mesmo atributo que tem o Pai tem o Filho, o mesmo atributo que tem o Espírito Santo tem o Pai. Atributo, onipresença, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem, né? Jeremias 23, 24, Efésios 1, do 20 ao 23. Onipotência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onisciência, Criador, eternidade, santidade, fonte de vida eterna, né? Inspirador dos profetas, Salvador. Então esses são os atributos, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Que mais? Nós podemos ver
Uma coisa que nós vamos ver agora é a imanência e a transcendência de Deus. A imanência e a transcendência de Deus. Vamos lá? Ó. Vamos ver aqui. O importante par de ênfases que devemos preservar com toda certeza. Vamos lá. Nós vamos ver agora sobre a imanência e a transcendência de Deus. O que é imanência? Imanência. O significado da imanência é que Deus está presente e ativo dentro de sua criação. Guarda aí. Ó. Imanência. O significado da imanência é que Deus está presente e ativo dentro de sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem ou não obedecem. Sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais e por meio deles. Então, imanência. O significado da imanência é que Deus está presente e ativo dentro de sua criação. Então Deus está ativo. Amém? E transcendência. O que significa transcendência? Transcendência. O significado da transcendência é que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade. Olha o que significa transcendência. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. E isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e poder. Olha só, implicações da imanência. Imanência divina de grau limitado, ensinada nas Escrituras, envolve várias implicações. Deus não se limita. Olha só. Deus não se limita a agir diretamente para cumprir seus objetivos. Imanência. Implicações de transcendência. A doutrina da transcendência possui várias implicações que afetam nossas outras crenças, outras práticas. Aqui tem agora algum ponto interessante sobre conceitos errados sobre Deus, né? Alguns conceitos errados sobre Deus, né? Platão, vamos ver aqui. Platão, Deus é a mente eterna, a causa do bem da natureza. Alguns conceitos errados, né? Platão errou aqui, né? Deus é a mente eterna, a causa do bem da natureza. Aristóteles, este eu considerava como a primeira causa de todo ser. Então tem vários conceitos errados sobre Deus. E o conceito judaico também, ele é unicista, no sentido que eles não creem, né? Que Deus, né? Eles não creem no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, né? Os judeus, eles não têm essa, né? Eles não acreditam, eles creem no, para o judeu, o conceito judaico, olha só. Deus, o ser supremo, embora o conceito de um Deus criador esteja presente em muitas sociedades primitivas e aparecem tendências monoteísticas, em muitas culturas politeísticas, o nome, a ideia bíblica, Antigo Testamento, pois os judeus não consideravam
não consideram, quer dizer, os judeus não consideram o Novo Testamento. Os judeus não consideram o Novo Testamento. Marca aí. Os judeus não consideram o Novo Testamento como revelação de Deus, inspirada de Deus. Deu prova de ser suficientemente dinâmica e vital para sobreviver e impor-se a outras civilizações. Isso foi devido à extraordinária pureza, poder e riqueza da ideia hebraica. O Deus bíblico é único, já em virtude de seu caráter, não mitológico. Ele não tem corpo. Os judeus não acreditam no Messias que veio, né? No menino da manjedoura, no Cristo da manjedoura. Eles não acreditam no Cristo da cruz. Por isso que Paulo fala, mas nós não. Paulo fala assim, ó, né? Paulo diz assim, ó, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então é isso. Amém? Que Deus te abençoe. Então nós finalizamos aqui, fizemos um resumo, né, sobre teísmo, a doutrina de Deus. Nós vimos aqui sobre quem é Deus, né? Estudamos quem é Deus, né? Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz, né? Deus é uma pessoa, né, dotado de personalidade. Vimos também o nome original de Deus, não é verdade? Que possivelmente, né, não é Jeová, o nome Jeová, na verdade, não tem na Bíblia hebraica. O nome original de Deus possivelmente seria Yud-He, Vav-He, né? Que são 3 consoantes, porque o hebraico não tem vogal. Amém? Nós vimos sobre a revelação geral de Deus, que a revelação geral de Deus nós podemos, ela é encontrada na natureza, né? O sol, a lua, o céu manifesta a glória de Deus. Então a revelação de Deus na natureza, a revelação de Deus na história, a revelação de Deus na consciência, e a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus, sabe quem é? É Jesus. E o Verbo se fez carne. Essa é a revelação especial de Deus. Nós vimos a natureza de Deus. Qual que é a natureza de Deus? Deus é espírito, Deus é luz e Deus é amor, amado. Essa é a natureza de Deus. Nós vimos também, Deus tem origem? Deus não tem origem. A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Então, amado, não a Deus, né? Deus, ele não teve início e não terá fim. E não tem fim. Então nós vimos sobre os atributos de Deus, né? Sobre unicidade, Deus é único. Sobre eternidade, sobre imensidade, amado. Ele não pode ser medido. Nós vimos também aqui sobre Deus é onipotente, sobre a onisciência, sobre a imutabilidade, Deus não muda, sobre a personalidade, Deus é pessoal, Ele é um ser individual. Nós vimos também sobre os atributos morais de Deus, né? Santidade, justiça. E o que me chamou a atenção aqui, que eu quero finalizar esta live, é aqui, ó. Segura aí. Um atributo de Deus, fidelidade. Ó. Por ele entendemos que Deus é fiel, pois cumpre todas as suas promessas feitas ao seu povo. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, vai acontecer. Gênesis 21, ó. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Então Deus é fiel, amado. Ele cumpre as suas promessas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.